Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. Nossa Academia Espiritual. Se você nos acompanha aí pelo canal do YouTube, não esqueça de deixar seu joinha, pois ele ajuda para que este vídeo chegue a mais pessoas. Vamos então ao Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30, desta terça-feira da 20ª semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos os que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vimos no Evangelho de ontem o jovem rico que se aproximou de Jesus, querendo saber que coisas boas devia fazer para entrar no reino dos céus. E Jesus falou que ele deveria se desapegar de sua riqueza. Ele virou as costas e foi embora triste. O tema de hoje continua com essa realidade, sobre o risco das riquezas e, numa segunda parte, sobre a recompensa que recebem aqueles que delas se desapegam. Mas uma pergunta fica assim, quando Jesus diz assim: é difícil um rico entrar no reino dos céus. Será então que Jesus exclui as pessoas? Jesus vai excluir os ricos do reino de Deus? Por que um rico não será salvo por Deus? A resposta é simples. Não é que Jesus exclui os ricos e tal, e nem que eles não poderão ser salvos. Na expressão de Jesus, rico é quem transforma os bens deste mundo em deuses, em ídolos. É quem fecha o coração para Deus e para os outros que são os irmãos e que podem estar necessitados. É impossível ser salvo. Por quê? Porque não há espaço para Deus ser o Senhor das suas vidas. Porque já tem o dinheiro, já tem a riqueza como Senhor da vida. É impossível ser salvo, não porque Deus não queira, mas porque o rico recusa a dinâmica do reino de Deus que leva
a salvação. Ser pobre não é virtude e ser rico não é pecado. O problema é a autossuficiência. Muitos pobres poderão ser condenados e muitos ricos poderão ser salvos. O problema é a autossuficiência. Quando se substitui pela riqueza ou pelo desejo da riqueza, pela busca da riqueza, o lugar de Deus. Quando se substitui. Quem confia na riqueza não pode confiar em Deus, porque o dinheiro o faz escravo. A salvação, ela é um dom de Deus. Ninguém pode salvar a si mesmo, ninguém pode comprar a sua salvação. É por isso que Jesus usa essa expressão absurda, um camelo passar no fundo da agulha. Naquela época, o camelo talvez fosse o animal mais alto que eles conhecessem. E a agulha, o menor orifício. Então Jesus pega esse absurdo para dizer, para fazer uma comparação e expressar aquilo que é impossível. Então, quando alguém realmente coloca a riqueza em primeiro lugar na sua vida, os bens, as coisas materiais, torna-se impossível a sua salvação, porque ele tomou o lugar de Deus com isso. Quem se salvará? Pergunta os discípulos. Quem então se salvará? A resposta de Jesus é: para Deus, para os homens isso é impossível, mas para Deus nada, aliás, tudo é possível. O que Jesus está querendo dizer também com isso? Não é que, então pode ficar tranquilo que Deus vai dar um jeito de salvar a gente. Não. Porque nós pensamos a salvação num caminho e Deus pensa de outro. E a salvação, acima de tudo, é primeiro dom e graça de Deus. E segundo, acolhida e resposta do homem, né? Então, humanamente, também nós podemos entender esse texto, que parece que só riqueza traz felicidade, mas a verdadeira felicidade só Deus pode trazer. Pedro, os discípulos vão mais longe. E nós, que deixamos tudo, afinal de contas, o que nós vamos ganhar com isso? Pedro está sendo um pouco abusado aqui, está sendo um pouco mesquinho, né? Nós deixamos tudo, o que vamos ganhar com isso? No fundo, esse texto vem nos chamar a atenção. Cuidado com a ideia de que, eu estou me oferecendo a Deus e Deus tem que me retribuir. Deus tem que me encher de bênçãos, de milagres, etc. Não é isso. Nós servimos a Deus não pelo que Ele nos dá ou vai nos oferecer, mas por quem Ele é, nosso Deus e Senhor. E Jesus vai dizer e vai garantir que todo aquele que o segue não perderá. Mas não perderá o quê? Aquilo que é realmente importante, aquilo que é essencial, aquilo que vai trazer aqui e na vida e no futuro a vida, né? Jesus garante isso para quem o seguir. Portanto, este texto nos traz um apelo. O apego às riquezas faz perder o reino dos céus. E nos chama a atenção por uma condição: deixar casa, irmãos, pai, mãe, filhos, campos, por causa do nome de Jesus. Condição para a salvação é não se apegar a nada, a não colocar nada nem ninguém na prioridade, no lugar de Deus. E a advertência: é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, se não houver libertação, desapego, não há a salvação. E vamos agora à nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, o alongamento. Coloque-se na presença de Deus. Se quiser e puder, acenda uma vela. Faça a invocação ao Espírito Santo. Peça os seus dons, a sua luz. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Quem sabe uma canção te ajude a orar. Segundo passo, o aquecimento.
é uma questão para a gente pensar e refletir. Quais têm sido minhas preocupações e prioridades? Quais têm sido minhas preocupações e prioridades? Terceiro passo, treinamento. Ofereça hoje em oração ao Senhor as suas renúncias. Renúncia que você faz espontaneamente. Eu deixei de comer um doce, deixei de comer um feijão, uma coisa ou outra, pequenas renúncias, mas também de sofrimentos, de aborrecimentos. Ofereça todos esses sofrimentos, todas essas renúncias ao Senhor, por causa do seu nome, para você se fortalecer. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele volte o seu rosto e te dê sua paz e sua bênção. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.